Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É uma honra estar aqui na Brascas fazendo essa série de episódios em parceria com a Alcon. Então já aproveito esse momento para agradecer a Alcon pelo convite, pela oportunidade. E a gente vai fazer um podcast agora sobre um tema que a gente ainda não falou nessa série de episódios, que é cirurgia refrativa. Tá? A gente vai conversar muito com dois grandes especialistas e mostrar que cirurgia refrativa vai muito além de PRK e LASIK apenas. Hoje a gente tem diversas estratégias de personalização, diversas técnicas, né, que a gente pode selecionar para pacientes específicos e com isso aumentar as nossas possibilidades terapêuticas e nos diferenciar também no mercado de trabalho. Então, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e já agradecê-los pela presença e por ter topado esse convite. Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas para a doutora Malena Parmediani, especialista em córnea, refrativa e catarata e diretora médica do Centro Visione em Mendoza, Argentina. Então, convidada internacional. Muito obrigado pela presença. Com certeza. E gostaria de dar as boas-vindas também para o Dr. Marconi Santiago. Todo mundo conhece aqui, uma grande referência em cirurgia refrativa do nosso país e do mundo. Professor livre docente pela USP, fundador do Refrativa Rio e editor associado do JCRS. Seja bem-vindo, Dr. Marconi. Bernardo, obrigado. É um prazer grande, especialmente participar. Queria agradecer especialmente a Alcon, queria agradecer especialmente a você também. Eu sei que é uma liderança, uma jovem liderança aí no nosso mundo da oftalmologia. É um prazer estar aqui com a minha amiga Malena também, de Mendoza. E uma honra bater esse papo sobre as novidades que a gente tem aí nesse mundo. Perfeito. Então eu queria fazer uma primeira pergunta para o Dr. Marconi, que é uma pergunta até para a gente introduzir esse assunto, né? Que a gente tem visto o mercado de refrativa discutir muito a personalização da cirurgia. Eu queria que você nos desse um overview do que é cirurgia refrativa personalizada e quais são as tecnologias existentes no mercado de uma forma mais macro. Bernardo, acho que essa é uma excelente pergunta. É muito bom começar por esse assunto, né? Primeiro, eu digo sempre assim, né? Toda cirurgia refrativa, por definição, é personalizada, já que a gente não aplica -3 para todo mundo. A gente corrige a refração de cada um de maneira individualizada. Mas do ponto de vista de curvatura e geometria da córnea, acho que a gente conseguiu encontrar um avanço do ponto de vista didático, tentando ser super breve aqui. No início, a maneira que o laser era aplicado na córnea, digamos assim, não levava em consideração diferenças geométricas e fundamentais entre o centro e a periferia da córnea, fazendo com que os raios que eram atingidos, digamos assim, na periferia, por conta do efeito cosseno, tivessem menos influência na alteração que o laser se propunha. Então, o que foi feito a partir daí? Primeiro tratamentos chamados tratamentos asféricos, que levavam em consideração essas diferenças de curvatura no centro e na periferia. Depois, os tratamentos mais customizados, no sentido de levar em consideração a asfericidade do paciente, ou seja, aquilo que ele tem de diferença de raio de curvatura entre o centro e a periferia. Os tratamentos que depois percebeu-se que os tratamentos mais convencionais induziam aberrações de maior ordem. Então, embora os tratamentos asféricos já tendessem a induzir menos, pensou-se em considerar o grande grupo de aberrações de maior ordem que esse paciente tinha, então passou-se a endereçar isso com tratamentos guiados por frente de onda e, mais recentemente, além dos tratamentos guiados por frente de onda, os tratamentos relacionados à topografia. Então, com isso, a gente também, além de endereçar a aberração de maior ordem, endereçava também a curvatura, as irregularidades de curvatura. E, mais recentemente, a gente vai abordar daqui a pouco, a gente foi além disso. Além de se concentrar apenas nas alterações, que todas essas que eu falei estão concentradas em anormalidades e irregularidades na interface anterior, para um tratamento literalmente customizado, onde a gente vai entender todo o caminho daquele raio que é refratado na córnea através das interfaces anterior e posterior da córnea, geometria do cristalino, câmara anterior, profundidade de câmara anterior e todo o diâmetro antero-posterior desse paciente. Então, que é o último grau de customização sobre o qual a gente vai falar aqui, que é através do Ray Tracing. Então, essa é uma perspectiva histórica breve aqui. Perfeito, muito bem explicado. Eu queria agora jogar a bola para a doutora Malena para perguntar o que o Wave Light Plus da Alcon traz de novidade em termos de personalização da cirurgia refrativa
explicar um pouco também o funcionamento, os seus diferenciais em relação a essas tecnologias que o Dr. Marconi introduziu. Perfeito. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. De verdade, para mim, o Brasil é sempre uma boa-vinda, sabe? Eu fico muito feliz aqui. Que legal. Então, temos uma novidade grande na cirurgia refrativa com esse novo tratamento. E aqui, até agora, os tratamentos têm sido muito exitosos, têm sucesso muito bom, mas todos eles acham que o olho é o olho standard, de Goldstrand, que é um olho que tem um comprimento axial fixo e uma curvatura da córnea de 43 dioptrias, e é isso. Então, quando você programa o laser acha que o olho é isso. E, na verdade, na realidade, nem sempre é assim. Então, o novo tratamento vai ter em conta todos os elementos do olho, um sistema óptico completo. Então, vai ter não somente a cara anterior da córnea, mas também a cara posterior, as duas superfícies do cristalino, anterior e posterior, e o comprimento axial total, sabe? Com todas essas informações que ele vai pegar de um só aparelho, que o nome dele é Sightmark, ele é como se fosse um pentacam e tem a tomografia, tem uma aberrometria total do olho e, além disso, tem a medida do comprimento axial. Com toda essa informação, ele vai fazer um olho 3D, olho avatar, que eles chamam, que é um olho que vai ficar no computador, é o seu olho, exatamente o seu olho, lá no computador. E antes de fazer um tratamento no olho real do paciente, o sistema vai testar o melhor tratamento possível no olho 3D. Então, ele vai analisar cada raio, como cada raio vai desde a córnea até a mácula, e modificar a curvatura anterior da córnea para ficar perfeita, para que cada raio fique perfeitamente focado na mácula. Então, é a primeira tecnologia que faz com traçado de raio, sabe? Então, quando a gente já vai aplicar o tratamento no olho da pessoa, a gente já sabe que esse é o melhor tratamento possível para esse olho. E a gente está tendo porque assim, era já muito difícil superar os resultados que a gente já tinha. Com cirurgia refrativa, a gente tem bons resultados. Mas com esse aqui, a gente atingiu resultados nunca antes vistos. Com o estudo de Bala, em Austrália, que ele fez 400 olhos nas pessoas, ele atingiu 20 em 100% dos olhos. 100% dos casos atingem 20. Nunca antes visto isso. Depois tem 90% dos olhos tem 20/15. E, para maior surpresa, ele conseguiu 50% dos pacientes, metade dos pacientes que atingem 20/10. Você posso pular nesse tema aí, Bernardo, também? Claro. Porque eu acho que é legal isso que a Mariana está colocando, que assim, ela está trazendo... Primeiro, assim, o Ray Tracing já tem mais de 10 anos esse conceito. E, só para você ter uma ideia, existem 10 estudos clínicos sobre o Ray Tracing atualmente aplicado em Excimer Laser. Né? Desde 2008. Desde 2008 o conceito e mais de 10 anos já de estudos clínicos publicados. Desses 10, só para quem gosta dessa coisa de evidência científica, a gente tem 5 estudos nível 3, 3 nível 2 e 2 já nível 1 de evidência. Isso é bastante interessante porque traz robustez para esses conceitos teóricos que a gente está falando. Mas eu queria pular aqui na explanação brilhante da Malena, para estressar assim, o primeiro, esse estudo que ela menciona, o estudo eu até gosto de sempre mencionar o estudo do George Hay e do Chandra Bala, né, que o pessoal sempre menciona só o Bala, mas é do George Hay e do Chandra Bala, na Austrália, é um estudo com maior N disponível, foram 400 olhos, são um N fantástico e que chegou com os resultados que ela chegou. Mas eu acho que mais interessante, esse é um estudo recente de 2023, mas tem 2 estudos, um de 2024 e um de 25, que são ainda mais interessantes nesse aspecto que a Malena está trazendo, porque eles são comparativos, né, Mário? Ele compara o Ray Tracing, compara o estudo do Shang-Fan Kao, compara o Ray Tracing.
com Custom Q, e o outro estudo do Yuan compara o Ray Tracing com TopoGuide. Ambos comparam com plataformas extremamente maduras e consolidadas e ainda assim mostrando o resultado de Ray Tracing em olhos equivalentes, né, estudos contralaterais, né, da mesma pessoa, mostrando o resultado do Ray Tracing como a Malena relatou, né, com maiores números de pacientes em comparação, chegando a 20 e até, eu sempre falo isso com bastante cautela, né? Mas ainda assim chegando a 20, 16, 20, 12 de visão. Então, quando a gente vê o estudo comparativo que traz um nível de evidência ainda maior, por isso eu fiz questão de estressar sobre o nível de evidência, é o que mais impressiona quanto a esses resultados, né? A gente está diante de uma tecnologia muito promissora. E a grande diferença, Bernardo e Malena, comparado com os estudos pré-esses que eu citei na introdução, é que todos eles endereçavam essas distorções na córnea, enquanto o Ray Tracing se propõe a endereçar as distorções durante todo o traçado do raio, literalmente, até chegar na mácula. Então, eu acho isso, potencialmente falando, bastante promissor. Exatamente. Tem mais uma vantagem, que é que eu faço muito contura também. Contura é fantástico. Mas no contura você tem que pensar bastante. Qual que é a refração que você vai tirar esse paciente? Com o Wavelight Plus, você não precisa, porque já está tudo analisado com Deep Learning. Então, esse tratamento já está analisado no computador, você já sabe que é o mais preciso possível. E, além disso, junto à Marconi, a gente está fazendo um estudo em Chile, que é a primeira experiência em Latinoamérica nesse tratamento. A gente está analisando os dados, e os dados são incríveis, como vai lá. Mas também tem uma outra coisa, que eu que vi os pacientes, tem uma coisa que é difícil de explicar com palavras, que é a satisfação do paciente. O paciente, o outro dia, a gente todos sabe que um paciente após a cirurgia refrativa, todo mundo está feliz, né? Mas esses pacientes lá, eles estão além de felizes. Eles vêm e eles falam assim, eu nunca vi essa qualidade de visão, nem com meus lentes de contato. E outra coisa que eles falam muito, que eu gostaria de saber como testar isso, mas não consigo saber, é as cores. Eles falam que as cores são totalmente diferentes de antes da cirurgia. Incrível, eu operei LASIK há 3 meses, né? Eu tô falando assim, devia ter esperado esse Wavelight Plus para chegar aqui no Brasil, né? Vocês estão me deixando com inveja dessa visão, mas brincadeira, minha visão também tá muito boa. Eu acredito que, com tudo que vocês estão falando, né, que daqui a pouco o 2020 pode até deixar de ser o padrão ouro, e a gente pode até estar buscando resultados ainda mais impressionantes, assim, com essas novas plataformas, né? E é interessante que o que você mencionou, que você conseguiu ver o benefício real para os pacientes, né? E não é só aquela coisa de estudo, 2020, 2015, mas, poxa, quando o paciente te fala que a visão dele ele ficou surpreso com a qualidade, é algo que chama muita atenção. Eu só queria mencionar, porque, por exemplo, como eu falei, a gente tem um estudo, por exemplo, de 2013 do Cunnings com a Kelly, e esse estudo já endereça a personalização através do Ray Tracing. Qual que é a novidade agora, então? Foi o que a Malena colocou ali brevemente. É que agora, dentro do Wavelight Plus, a gente tem o sistema, o Sitemap Innovice, que tornou toda essa captação de imagem mais fácil. Então, essa é a grande diferença. Agora a gente consegue realmente ter uma captação da imagem que vai servir como referência para personalização muito mais previsível. Então, tornou o tratamento, na prática, viável. Porque antes você conseguia planejar esse tratamento, mas era muito trabalhoso, digamos assim, mais sujeito a imperfeições de cada cirurgião. Que agora é o único aparelho que junta tudo, né? Junta o Charmflu, topografia, e biometria também. Antes eles tinham feito esse tratamento com 3 aparelhos diferentes. Exatamente. Muito tempo de medição. Depois eles juntavam os dados, mandavam para a Zurich. Eles planejavam lá horas de planejamento, depois voltavam para fazer um paciente. Agora é no momento. E esses estudos que vocês mencionaram, eles incluíam pacientes míopes, hipermétropes, astigmatismo, tudo? Esse é um bom ponto para mencionar. Assim, o que a gente tem de evidência hoje, Bernardo, é em pacientes míopes, né? E essa é uma informação importante, assim, porque a gente vai consolidando a informação conforme a gente vai tendo capacidade de estudo adequado. Né? E a maneira como o laser é aplicado, hoje o que a gente tem de evidência é no paciente. Inclusive, e até fazendo um outro ponto interessante, parte desses estudos mostraram 2 diferenças
interessantes, né? Mostraram que no Ray Tracing a gente pode ter uma zona ótica, usando o método de Ray Tracing, uma zona ótica efetiva maior, mesmo eu planejando 6,5 em todos os casos, eu tenho uma zona ótica efetiva maior comparativamente. Os dois estudos mais recentes mostraram isso. E a gente tem como contraponto um consumo de tecido um pouquinho maior. No estudo do Cal e do Young, estima-se ali entre 8 e 10 micra a mais. Isso vai interferir numa linha de pesquisa minha longa, que é do percentual de tecido alterado. Então isso deve ser considerado na equação. Eu vou alterar, mas ainda dentro de uma margem considerada, na minha visão, adequada. São as 10 micras a mais, mais ou menos. E mais dois pontos que são muito importantes. Um que é que a gente achava que esse tratamento ia ser muito bom para os olhos que não eram estándar, sabe? Uma miopia muito alta. Mas os estudos têm atingido bons resultados mesmo nas miopias normais. -3, -2. Mesmo nesses olhos, a gente atinge resultados melhores. E tem um ponto a mais, que é a única tecnologia que logrou diminuir a aberração esférica. Na história da cirurgia refrativa, todo mundo tenta diminuir a aberração esférica, porque é a aberração que a gente induz com a cirurgia refrativa. Esse é o primeiro tratamento que logrou diminuir estatisticamente significativo o valor. Perfeito, e é interessante que a gente está diante de dois pesquisadores, então tudo que está sendo falado está sendo extremamente embasado, né? Isso é muito bom para quem está ouvindo, porque dá muita credibilidade. Doutor Marconi, doutora Marina trazendo, tá no estudo tal, foi esse o resultado, então isso é bem interessante. Eu queria agora seguir um pouco no assunto de personalização da cirurgia refrativa, mas levando agora para um outro tipo de paciente. Eu queria perguntar para o doutor Marconi, porque a gente sabe que cada vez mais os cirurgiões de catarata fazem bastante cirurgia de catarata refrativa, né? Então, extração de cristalino com fins refrativos em pacientes com cristalino transparente, mas a gente sabe que tem critérios específicos que têm que ser seguidos, né? De idade, etc. E a gente tem como outra alternativa a cirurgia refrativa na córnea para presbiopia. Eu queria que você explicasse um pouco o princípio de funcionamento, as indicações e resultados que existem com o REED da Alcon, que é essa técnica de cirurgia refrativa para presbiopia na córnea. Esse é um ponto, Bernardo, esse é um ponto fantástico, né? E dando aqui um aspecto epidemiológico. Embora a gente fale muito desses estudos que analisam mundialmente, se fala que a gente deve ter um pico aí de mais de 2 bilhões de presas no mundo em 2030. Se a gente pegar o nosso censo aqui do Brasil, de 2022, que foi publicado em 2023, embora, obviamente, a nossa margem aumente em direção aos pacientes com mais de 40 anos, hoje, se a gente pegar entre 20 e 49 anos, são 92 milhões de pessoas, quase metade da nossa população. E a gente está falando, portanto, de um grupo presbítero jovem, né? De 20 a 49 anos. Então, você colocou, eu acho que endereçar a presbiopia, eu sempre uso o termo endereçar, né? A gente não corrige nem trata a presbiopia. Endereçar os sintomas da presbiopia com X-ray laser é complementar a cirurgia no cristalino. Então, nesses pacientes que não têm catarata, eu vejo com ótimos olhos, e a gente tem hoje a plataforma REED, que traz basicamente o conceito de combinação de uma micromonovisão com alteração conceitual da asfericidade. Para quem não está familiarizado, a asfericidade é uma diferença em raio de curvatura no centro da periferia, tal que vai levar a uma indução de aberração esférica ainda suficientemente para não degradar a qualidade de imagem, mas aumentar a profundidade de foco. Os números teóricos são em torno de menos 0,6 de alteração de asfericidade com REED para conseguir uma alteração em torno de 0,4 de aberração esférica. O que a gente vê nos estudos, e isso é o mais fascinante, é que os resultados são aproximadamente 99% dos pacientes tendo 20/20 ou melhor, e mais de 95% dos pacientes tendo J2 ou melhor. Isso é um resultado extraordinário, porque especialmente no hipermétrope, especialmente no paciente hipermétrope, porque no míope, a gente sempre teve como um lugar bem confortável para morar uma monovisão, mas no hipermétrope ele sempre foi um desafio. Para criar uma monovisão proporcional desse grupo, eu teria que encurvar muito essa córnea, né? E agora, com o REED, a gente consegue fazer um encurvamento moderado, né, bem menos de indução miópica que eu precisaria fazer com uma monovisão tradicional, com a composição da modificação da esfericidade. Então, honestamente, acho que a gente está num cenário hoje usando o REED. E o REED, o legal da plataforma REED,
é que basta você informar um planejamento praticamente normal. Você não precisa de dados adicionais, é um planejamento normal. Eu tiro através usando a tecnologia da Alcon. Você obtém as felicidades usando o aparelho da Alcon, o Equalizer, o Equalizer, transfere isso para o laser rapidamente, o próprio aparelho integrado, e você simplesmente planeja, informa a visão e a refração do paciente, e o aparelho já planeja a alteração de asfericidade, o cirurgião não precisa fazer esses cálculos matemáticos. Já era possível ser feito no passado, mas era mais trabalhoso. Hoje o aparelho já faz isso automaticamente e já vai fazer a indução miópica proporcional à idade do paciente. Então, acho que a gente avançou nesse campo. Acho que o cirurgião que faz hoje, o segmento anterior, especialmente refrativo, precisa endereçar os pacientes présbitos. Eles são muitos, vêm cada vez mais para o consultório. E pensa, o paciente com 47 anos, a vida dele é agora. Ele não vai esperar ele ter catarata para ficar independente. Muito ativo, né? Muito ativo. A visão, ele o estigma, né, da dificuldade para perto, ele não quer parecer que já tem mais de 40 anos. Então, a gente precisa oferecer tratamentos com evidência científica, que é o caso, né, desse protocolo READ, bem embasado para esses pacientes. Então, acho que a gente está num cenário nesse sentido bastante favorável. Assim. E, além disso, não sei você, mas na minha prática, eu tenho muito paciente perto dos 40 anos. Muito. Porque a gente pensaria, mas nos 23 anos tem muita, seria até melhor, porque você só corrige miopia, hipermetropia, tá bom. Mas tem muito pacientes perto dos 40 anos, porque eles já fizeram muito da sua vida, já nas mulheres já tiveram filhos, já agora vão se enfocar na sua vida e vem pra gente. A gente tem que oferecer uma solução completa, não só a medida de longe. Eu concordo, e o principal motivo, de um modo geral, pelo qual se procura atendimento oftalmológico é a presbiopia. Então, se o cirurgião de cirurgia refrativa se limitar ali aos pacientes, como a doutora Marina falou, na faixa etária ali entre 20 e 30 anos, ele vai perder um range gigantesco de pacientes para atender, né? E aquele slide, né, que mostra o paciente de 20 anos, ex-meleza, e acima de 20 anos só endereçar o castanho, não é um slide ultrapassado. A gente tem um grande grupo de presbitas jovens, cuja melhor maneira de endereçá-los hoje é através da córnea. E mais, para aqueles que têm preocupação quanto a uma cirurgia no futuro com lente intraocular, a gente também tem evidência científica, eu mesmo publiquei sobre isso no oftalmólogo recentemente, mostrando que o cálculo da lente intraocular nesse grupo, com os métodos que a gente tem hoje, é bastante confiável. Então, na verdade, você vai estar deixando de oferecer para ele alguma coisa que não impede, ela não é mutuamente exclusiva com uma outra alternativa quando ele vier a ter catarata no futuro. Em pacientes com idade mais avançada, por exemplo, acima de 55, 60 anos, a gente pode entrar, mesmo que ele não tenha uma alteração óbvio de cristalina, aí a gente pode discutir a maneira de endereçar. Mas no presbítero jovem, eu acho que faz bastante sentido endereçá-lo na córnea com métodos adequados, né? Porque existem outros métodos que talvez não sejam tão adequados do ponto de vista de realmente pensar no futuro a cirurgia de catarata, mas usando uma alteração das felicidades, com a geometria, com transições geométricas tão suaves, como, por exemplo, o proposto pelo Reed, é muito fácil depois esse crescimento do catarata. E outra, né? O paciente de 40 e poucos anos, 43, 45 anos, para você submeter a uma cirurgia de catarata, né? O paciente não tem descolamento do vítreo posterior, você está submetendo ele a um risco aumentado de descolamento de retina, que você não precisava se você mexesse só na córnea. Eu só falar no míope, mas mesmo no hipermetro. Ótimo, muito bacana. Ainda quero explorar um pouco mais de vocês sobre novidades em cirurgia refrativa. E eu quero agora também perguntar para o Dr. Marconi sobre o PRK transepitelial, tá? Como o Streamlight da Alcon, né? Quando que você considera migrar do PRK tradicional para o trans-PRK? Quais vantagens e desvantagens você enxerga nesse método? Uma das grandes vantagens desse método é que ele faz com que qualquer tipo de irregularidade que você tenha, que eventualmente na hora de remoção mecânica, na remoção mecânica do epitélio, você vai oferecer para uma plataforma de X-Men laser que vem subsequentemente, você não tem com o tratamento chamado transepitelial, além de tecnicamente ser muito mais fácil. Mas eu queria estressar um ponto aqui que eu acho que a grande vantagem, o amadurecimento dessa plataforma Streamlight acontece da seguinte maneira. No passado, era possível fazer um tratamento all laser fazendo uma espécie de PTK mais PRK. Mas qual era o problema com isso, né? Mesmo as plataformas mais avançadas, eram que ou
dependendo do grupo, aplanavam muito a área central, né, fazendo uma indução nesse grupo, uma indução hipermetrópica, ou no PTK, nos tratamentos subsequentes, aplanava muito a área periférica, fazendo uma indução miópica. O que o Streamlight fez? O Streamlight compensou essas alterações geométricas, então hoje a gente não tem mais indução de ametropia, nem hipermetrópica e nem miópica, portanto a gente consegue fazer de maneira altamente previsível o tratamento em um tempo só. Então, assim, para quem, eu vejo, principalmente o cirurgião que hoje em dia está pensando em começar a cirurgia refrativa, é, por exemplo, um método de transição muito suave para começar. Você não tem a parte do ponto de vista de treinamento cirúrgico associado ao LASIK, que embora tem uma curva mais suave comparada a outras cirurgias na oftalmologia, ainda assim tem nuances técnicas bastante relevantes, principalmente em relação ao docking no femto-segundo, a maneira de levantar e reposicionar o flap para evitar ingrowth, evitar estria, tem bastante técnica envolvida. O Streamlight não. O Streamlight tem uma curva muito suave. Então, acho que para o cirurgião, principalmente o cirurgião que está começando, traz bastante conforto. Eu acho que é uma técnica nesse sentido que deve ser considerada. Ela incorpora esse grupo, democratiza a cirurgia ainda mais rapidamente para quem ainda está começando nessa especialidade. É a cirurgia não touch. É uma cirurgia que também serve muito para os pacientes que têm medo da cirurgia, medo da manipulação mesmo. A gente tem evidência hoje, Bernardo, mostrando que até o processo de cicatrização epitelial pode ser mais rápido nesse grupo, embora a diferença seja de horas, para quem está sem epitélio, faz diferença, né? Diminui a chance de infecção, diminui dor. Então, isso tudo também a gente leva em consideração na nossa equação aí, para considerar o Streamlight. E eu uso muito também, né, nesses casos que o Marconi falou, que tem alguma irregularidade. A gente sabe hoje que o perfil do epitélio não é homogêneo sempre. Muda de paciente para paciente. Se você tem uma irregularidade embaixo e você vai tirar o epitélio mecanicamente, você vai ter uma superfície estromal que não é a mesma que você mediu antes no epitélio. Então, quando você tem alguma irregularidade, é bom pensar em um Streamlight que você vai traspassar a mesma superfície do epitélio para o estromo. Então, depois você aplica o tratamento, você está tendo a mesma superfície. Isso, mesmo que não sejam irregularidades, por exemplo, tornando a topografia assimétrica, um paciente com astigmatismo mais alto topográfico, já suficientemente, na minha visão, mais bem endereçado com o Streamlight. Agora uma última... Só uma coisa, claro. Que é um tip para as pessoas que estão começando com o Streamlight, que é muito importante esfriar essa corda. Muito importante. Então, a sugestão é, antes do tratamento, colocar soro bem gelado. E após você tem, no meio do tratamento, o tratamento tem duas partes. Primeiro é a parte do PTK. Está compensado, como o Marconi falou. Depois tem 10 segundos no meio, que são muito importantes para que a córnea não fique muito quente. E depois disso você tem o PRK, que nesse caso está associado com WFO. E depois do tratamento, você, de novo, precisa pôr soro gelado. Esses pontos são muito importantes, porque eles são os quais vão diminuir a taxa de RES, por exemplo. Se você faz isso, você não tem RES. Esse protocolo de resfriamento da córnea faz com que a gente tenha mais previsibilidade desse tipo de tratamento e lembrar que mesmo nos casos de Streamlight tem que usar mitomicina no pós-operatório e o tratamento, como a Malena falou, é o tratamento asférico, o tratamento otimizado que vem como componente do Streamlight. Então, resultado muito interessante. Perfeito. Agora uma última pergunta, doutora Malena. Poxa, se PRK e LASIK já é tão bom, né? Já tem tão bons resultados, por que o cirurgião deve buscar ainda mais, né? Por que o cirurgião de cirurgia refrativa deve buscar essas outras técnicas? E como essa expertise pode fazer ele se tornar uma referência maior e pode ser um bom negócio do ponto de vista de sucesso na clínica, em termos ali de trazer mais pacientes? Como que você acha que isso pode ajudar eles a prosperar mais, assim? Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa pergunta, porque na verdade que a gente tem que repensar o que é um bom resultado hoje. Não é a mesma coisa, é como se fosse cirurgia extracapsular ou faco. A gente tem que repensar o que é um bom resultado hoje. E eu acho também que isso é personal, mas eu sempre fico, se eu não estou fazendo o que melhor existe para esse paciente, eu não fico confortável. Porque eu acho assim, eu penso, se o paciente fosse família minha,
eu gostaria de dar o melhor que existe, porque dá alguma coisa que a gente sabe que não é tão perfeita assim. Então, se você personalizar o tratamento, mesmo personalizar fazendo WFO, que se você faz um WFO na persona certa, você também está personalizando, porque esse é o melhor tratamento para esse paciente. Então, eu acho que a personalização é o futuro. Na verdade, não é o futuro, é o presente. Se a gente não personalizar, a gente não está fazendo cirurgia refrativa. Refrativa é dar qualidade de visão e qualidade de vida. E os pacientes percebem isso. É diferente se o médico fala com você, olha, eu vou dar o melhor tratamento para você. Não é o mesmo tratamento para qualquer pessoa que passa por aqui. Não, esse é um ponto muito importante. Assim, eu queria lembrar que depois da pandemia, né, a gente teve uma queda na pandemia, mas as cirurgias com finalidade refrativa crescem sólida e ininterruptamente. A gente vai chegar num número, em 2024, que provavelmente foram quase 6 milhões de cirurgias refrativas no mundo. No Brasil, só para você ter um número, em 2022 foram 132 mil procedimentos com finalidade refrativa, o que dá uma taxa de mais ou menos 0,6 para cada mil. E a gente tem em países desenvolvidos 1,3 para cada mil, então a gente tem uma imensa margem de crescimento e endereçar a refrativa com procedimentos personalizados faz com que a gente ofereça o melhor possível para esses pacientes. Você sabe, a gente tem um curso de cirurgia refrativa, eu acredito muito no ensino em cirurgia refrativa. O Refrativa Rio hoje já treinou mais de 5 mil pessoas. A gente consegue entender que é através de mais gente fazendo melhor cirurgia refrativa que a gente vai ter mais pacientes satisfeitos. E esse endereçamento se dá com os mais altos níveis de personalização, entendendo como a tecnologia avança, aprimorando o conhecimento, ou através da literatura, ou com o curso que a gente tem disponível. Você sabe quanto estudar, negligenciar isso é o primeiro passo para estar indo no caminho errado. Assim, a gente precisa estar atento com as atualizações que vêm, enquanto elas trazem de valor para a nossa cirurgia refrativa, para nós como cirurgiões e para a cirurgia refrativa em geral. O mercado no Brasil ainda vai crescer bastante, muito, né? E você tem um papel incrível em fomentar isso com o curso, então parabéns pelo trabalho. Queria agradecer muito vocês pela participação, vocês são incríveis, pessoas muito agradáveis de conversar. Então foi um papo muito bacana, tenho certeza que a audiência vai aprender muito, porque a gente trouxe coisas bem avançadas e atuais sobre cirurgia refrativa. Queria agradecer muito a Alcon pelo convite, pela oportunidade de estar conduzindo esse podcast aqui na Brascars. Então, muito obrigado, doutora Malena, muito obrigado, doutor Marconi, espero que vocês tenham gostado também de participar e até uma próxima conversa. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Ótimo. Até mais, pessoal.